O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar no dia 6 a validade de dispositivos da Lei das Estatais, que impõe 36 meses de quarentena para a nomeação de políticos e empresas públicas. No fim de março, o então ministro relator Ricardo Lewandowski, antes de se aposentar, já havia votado contra as restrições. Agora, o ministro André Mendonça deu o primeiro voto divergente em plenário. Mendonça é a favor dos dispositivos. A votação, então, foi adiada por pedido de vista, mas alguns sinais foram dados. Após o voto do André Mendonça, né, pela ordem foi para o ministro Cássio Nunes, né? E ele já antecipou a vista logo no início e depois já também trouxe alguns elementos para reflexão do colegiado, né? Em seguida, também houve manifestações, né, do ministro Gilmar, do ministro Fachin, do ministro Fux, do ministro Roberto Barroso. Todos esses que se manifestaram deram a entender de que vão acompanhar a divergência. Não está em discussão se essas restrições trazidas pela lei das estatais são boas ou ruins, se há ou não concordância com essas restrições. A questão é se a opção feita pelo legislador contraria ou não o texto constitucional. E aí o ministro Lewandowski entendeu que haveria uma contrariedade por conta do princípio da igualdade, ali do artigo 5º, mas mais ainda, especificamente, do artigo 5º, inciso 8º, que diz que ninguém será privado de direito por crença religiosa, política, e por aí vai. Em seu voto, Mendonça se posicionou pela constitucionalidade das normas e por uma suposta boa governança, avalizando a essência da Lei das Estatais de 2016. À época, o conjunto de normas foi aprovado pelo Congresso Nacional no bojo de investigações que apontavam o uso de empresas públicas como a Petrobras para práticas de corrupção. O voto do ministro André Mendonça foi no sentido de uma presunção de conflito de interesses, né? Uma presunção de, né, ele reafirmou várias vezes que não se trata, ali não está em julgamento as pessoas que hoje ocupam cargos nas estatais, né? Não se está desconfiando dessas pessoas, não está dizendo que elas não poderiam assumir e tal, mas que o legislativo fez uma opção que, no entender dele, é uma opção constitucional. Caso a lei das estatais seja declarada constitucional, o governo federal teria que buscar nomes alternativos para repor estatais importantes como o BNDES. O Banco Público hoje é comandado pelo petista Luiz Mercadante. O Banco do Nordeste, presidido atualmente pelo ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, também teria que ter outro comandante. A eventual decisão impõe uma derrota ao governo do presidente Lula, que vê na premissa de conflito de interesses uma maneira de limitar a atuação de estatais para, por exemplo, financiar políticas públicas mais amplas. Quando o presidente Lula diz que pessoas da iniciativa privada poderiam ter conflito, poderia ter, é verdade. Da mesma forma que o fato de alguém ser político ou ligado ao governo não significa que vá atuar sem isenção e sem capacidade técnica. Isso também foi reconhecido. Tenta limitar a política com critérios técnicos, né? Como se os critérios técnicos também não fossem políticos, né? Como se os critérios técnicos fossem neutros, fossem, né, estivesse acima do bem e do mal, acima das divergências ideológicas, porque se nós pensarmos nas estatais, ela, além do papel mercadológico, né, que ela cumpre cumpre um papel de financiar políticas públicas, né, de realizar políticas públicas. Então, porque ela é um patrimônio público, é um patrimônio do povo brasileiro. Mesmo com desfecho incerto, que ainda poderá contar com a participação de Flávio Dino, cuja nomeação como ministro da Corte ainda depende do aval do Senado, a votação poderá caminhar para um meio termo. Alguns tópicos polêmicos já foram mencionados, como a fixação do prazo de quarentena de 3 anos, que poderia ser reduzido, ou então critérios menos subjetivos sobre participação em campanhas eleitorais, que poderiam ferir os princípios da isonomia e da igualdade. Se eu, como economista, fizer a plataforma do plano econômico do governo, isso é participar da campanha eleitoral? Porque os quadros técnicos, todos eles auxiliam nisso, né? Na formação
Ó, o plano social do governo, no caso, se eleito, vai ser esse, ó, expandir o Bolsa Família, atingir mais pessoas, né, melhorar os critérios, enfim, né? Se ele assina esse documento, ele está participando da campanha eleitoral, ele ali está dando uma opinião técnica, né, de como fazer. A gente tem já algumas manifestações sinalizando algum entendimento, que evidentemente podem mudar, ou ainda que não mudem, podem ficar num meio termo, né? Como eu disse, pode haver uma inconstitucionalidade parcial, então é difícil uma previsão de resultado, ainda mais considerando que a gente não tem hoje o Supremo Tribunal Federal de qual forma completa. Então, difícil uma previsão de resultado, é uma discussão jurídica importante e complexa,